pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um programa Parto em Foco e hoje vamos falar sobre viagens aéreas na gravidez. Para isso, eu convidei o comandante Luiz Henrique Fernandino para conversar com a gente sobre esse tema. Luiz Henrique é professor de Ciências Aeronáuticas, casado com a pediatra do Instituto Nascer, a doutora Mariana Fernandino, e ficou conhecido nacionalmente como o comandante mais divertido dos ares brasileiros, dando orientações a seus passageiros e tripulantes usando um mineirês divertido e carregado. Então será um encontro muito especial, com muita informação de qualidade e também certamente muito divertido. Viagens aéreas na gravidez são cada vez mais comuns no mundo moderno. As viagens são mais acessíveis e mais seguras, né? Transporte aéreo com cabines pressurizadas são seguros na gravidez, mas mesmo assim existe uma grande preocupação, mitos, medos em relação à presença das grávidas durante os voos nas aeronaves. Então convidei o comandante para tirar todas essas dúvidas e conversar com vocês também um pouco aqui, tá bom? Então, pronto aí para decolagem, comandante. Seja bem-vindo, Luiz Henrique Fernandino. Muito boa noite a todos. Prazer enorme poder fazer parte dessa live e tentar esclarecer um pouquinho das dúvidas e curiosidades dessa profissão e das duas profissões, né, doutor? Da minha e da sua, né? Porque eu também tenho muitas perguntas para poder fazer para o senhor. Exatamente, eu vou tentar. Se eu souber responder, eu vou tentar responder. Gente, então, para quem não sabe, o comandante aí é casado com a pediatra, querida pediatra do Instituto Nascer, a doutora Mariana Fernandina. Então, essa dupla incrível, né? Um piloto e uma pediatra que trabalha com CTI neonatal, que dá plantão também, que está fora de casa, né? Podemos fazer uma live depois só sobre esse assunto, né? Como conciliar essa vida, né? E não é fácil não, viu, doutor? Não é fácil não. Inclusive, eu vou fazer um merchanzinho rapidinho do meu canal. Eu tenho um canal no YouTube, inclusive estou falando do Instagram dele, que chama Flight and Drums, e lá eu gravei um vídeo para os meus inscritos dizendo como é que é a vida do piloto e da esposa médica em se conciliar para que a gente possa ter pelo menos uma vida um pouco mais próxima do normal, né? Então, quem tiver curiosidade de entrar lá, Flight and Drums, será muito bem recebido. O comandante, é o seguinte, uma das perguntas que eu mais recebi sobre transporte aéreo na gravidez tem uma conexão com o momento que nós estamos vivendo, que é a pandemia, né? E muitas pessoas perguntando sobre isso, né? A aeronave é uma cápsula de vírus ou a aeronave está muito mais segura com filtros modernos do que ir na padaria? Me fala um pouquinho da sua impressão sobre o transporte aéreo, aí falando de uma forma geral, né, obviamente, durante a pandemia, né? Fala um pouquinho sobre isso. Então, doutora, pelo que a gente fica sabendo, né, de notícias e de conhecimento próprio, não sei se eu vou falar besteira e se eu entrar no campo da ciência, o senhor me corrige. O vírus ele não sobrevive muito tempo ao ar rarefeito e ao ar muito seco. O avião tem um ar extremamente seco, porque a gente voa muito alto, e também extremamente rarefeito. Também existem, depois que a pandemia chegou no auge, as empresas começaram a adotar filtros esterilizantes que possibilita o transporte de passageiros, independente se é grávido, idoso, criança. Mas uma coisa que às vezes eu fico muito pensando é a seguinte maneira. A gente toma o distanciamento social no aeroporto, fica lá distante na hora de fazer o check-in, fica distante na hora de poder fazer o embarque, e chega no avião, aquela distância toda que a gente estava, ela se reduz a um espaço restrito que o avião tem, né? Mas eu até falo muito com a Mariana, eu acho que o próprio ambiente
do avião, pelo fato de ser pressurizado, de ser rarefeito o ar e muito seco, não favorece muito a transmissão. Eles usam, né, eles ainda até hoje, eles não permitem que as pessoas voem sem as máscaras, que eu acho que é uma opção bem salutar, mas eu não conheço ninguém que tenha pego o Covid-19 a bordo dos aviões. Já tive colegas meus que tiveram o Covid, que pegaram em casa e tal, mas no avião eu não recordo. Pode até acontecer, mas eu não recordo. Acho que a segurança é tão boa quanto voar. Ah, que bom. Então foi tomada medidas, né, em relação a esses filtros. Eu tenho visto nos aviões agora, né, até fazendo um certo papel educativo, avisando que tem filtros especiais em relação a esse Sim, momento que está vivendo, né? sim, inclusive o intervalo entre o embarque e desembarque de passageiros ficou maior porque a equipe de limpeza, que antigamente só passava a vassoura, arrumava ali os cintos de segurança para deixar tudo arrumadinho, colocava as revistinhas de bordo para deixar tudo arrumadinho para a nova leva de passageiros, agora eles têm que fazer a desinfecção de todos os assentos com álcool em gel, tudo aquilo que pode evitar uma possível contaminação. É o que eu digo. Eu voaria sem o menor problema em qualquer empresa aérea do Brasil hoje, porque eu sei que elas têm uma responsabilidade muito grande em cima do público que está mexendo. E, querendo ou não, isso serve também de uma forma de denegrir a imagem da empresa, né? Uhum. Então, eles trabalham com muito cuidado nesse ponto para evitar qualquer tipo de percalço. Perfeito. E a presença das máscaras, né? Então a gente tem falado aqui muito para as gestões para ter esse cuidado, viagens curtas, que acho que não tira a máscara, você é gestante, está indo ali 2 horinhas de viagem, 1 horinha e pouco e tal, tira a máscara para o essencial, realmente precisa tomar um remédio, realmente está com fome. Claro que viagens longas você tem que se alimentar, tem que se hidratar, que a gente vai falar aqui que é super importante, mas manter a máscara durante todo o voo, né? E talvez fique até algum aprendizado para o futuro, né, comandante? Eu acho que quantas vezes nós voamos, quantas vezes eu entrei no avião, tinha uma viagem marcada que eu estou gripado, eu viajava, não é isso? Viajávamos, íamos em consultas médicas, íamos para o shopping. Talvez vá mudar um pouco a cultura. Poxa, eu vou viajar de avião daqui a ano, não tem pandemia, mas eu estou gripado, eu vou usar uma máscara. Eu vou usar uma máscara. Como nós vemos, como é visto com os orientais, né? Assim, não sei se você já. Isso que eu ia dizer aqui agora. Eles já têm esse hábito de Esse andar com máscara em na rua, situações. em situações rotineiras, né? Exato. Um conselho que eu dou é quando a gente estiver doente, a melhor coisa a fazer é evitar o avião. Porque, por exemplo, a gente como tripulante, qualquer gripe, qualquer resfriado, sinusite, pode transformar isso num problema sério crônico. Eu tive uma vez uma crise de sinusite a bordo, eu estava pilotando, que eu vou falar uma coisa, eu nunca senti uma dor tão pavorosa como eu senti dessa vez. Por quê? Porque como a diferença de pressão aqui embaixo e lá em cima é muito grande, a hora que eu comecei a descer, que acho que os meus seios da face começaram a voltar para o estado normal de pressurização, e eu devia estar com muita obstrução aqui, parecia milhões e milhões de agulhas espetando na minha testa. E a própria ANAC diz que tripulante, qualquer tipo de comorbidade, não se voa. Isso Perfeito. não é porque é tripulante. Eu acho que qualquer pessoa que não esteja se sentindo bem, entrar no avião, que eu acho que é um ambiente extremamente anormal, né? Se fosse normal, a gente teria asa.
que não precisaria do avião para voar. Então, entrar no avião, que é um ambiente extremamente estressante por natureza, e já meio que doente, meio que gripado, se puder evitar, conselho meu, eu evitaria, assim, sem a menor sombra de dúvida. Exato. Muito bom. Mas como gravidez não é doença, teoricamente não é doença, mas pode cursar uma gravidez com algumas doenças, e aí eu vou falar um pouco sobre isso. Então vamos entrar no tema, né? As pessoas querem saber, e eu queria perguntar para o comandante primeiro: é seguro viajar, grávidas viajarem de avião? Primeiro, é permitido às grávidas viajarem? Hoje isso todo mundo já sabe que é permitido, né? E na sua visão, na sua experiência de anos, me fala um pouquinho, o que você vê da presença das grávidas a bordo? Bom, varia de empresa para empresa. Cada empresa de linha aérea tem vamos dizer assim, Protocolo, né? o seu protocolo de segurança a favor das grávidas. Mas na Azul, por exemplo, a grávida ela não é tratada nem como cliente, como passageiro especial, como é um deficiente físico, como é um idoso que necessita de algum auxílio para poder fazer o voo e embarcar. Então, pode-se voar grávido sem problema nenhum. Tem uma diferença muito interessante, não sei se o senhor sabe, que os tripulantes, né, comissários, as comissárias e as pilotos, quando descobrem que estão grávidas, elas têm que sair de voo imediatamente. Elas não podem voar mais em hipótese nenhuma. Não se trata nem de quantas semanas. Descobriu que está grávida, eles são obrigados a informar a empresa que estão em estado interessante, vamos dizer assim, e eles são afastados. Então, além do afastamento que a própria empresa tem que dar depois do nascimento do neném, eles ficam afastados antes, na gestação inteira. Por quê? Eu respondo. Porque a gente trabalha o dia inteiro dentro deste ambiente. E o que é muito prejudicial à nossa saúde é a diferença de pressão. Você sobe, pressuriza, desce, despressuriza. No final do dia, você está parecendo uma uva passa. Então, um passageiro normal que faz isso uma vez por semana, vamos dizer assim, quando voa muito, a gente faz isso 5, 6 vezes por dia, né? Então, para os tripulantes, mulheres, descobriu que está grávida, sai da escala e para de voar. Agora, com relação às passageiras gestantes, não tem problema nenhum em embarcar. Obviamente, as empresas elas começam a dificultar não é nem dificultar um pouco, elas começam a pedir o maior embasamento da gravidez das gestantes com o passar da gestação, né? Até deixei aberto aqui porque eu, para guardar as coisas, sou muito ruim. E aqui fala uma coisa muito interessante no Manual Geral de Operação de uma determinada empresa. Isso pode mudar de empresa para empresa. Até numa gestação simples, até a 28ª semana, não precisa de nada, nenhuma comprovação. Não precisa nem de falar que está grávida. 28 semanas são quantos meses, doutor? Isso. São 7 quantos meses. meses? São 7 meses. 7 meses. Da 28ª semana à 36ª semana, ela tem que ter apenas um atestado do seu próprio médico liberando-a para o voo. E esse atestado, se não me falha a memória, tem uma validade de 7 dias. De 7 a 10 dias para algumas empresas. Exato. Lembrando que essas medidas são corroboradas pela IATA. O que é a IATA? A IATA é uma organização de empresas aéreas mundiais onde tentam elevar o nível de segurança dos passageiros ao máximo possível. Então, a partir do momento que a IATA ela
ela aprova ou ela determina alguma norma, as empresas que participam deste grupo são obrigados a seguir essas normas. Então, isso vem da IATA. Entre a 36ª e a 37ª semana, para a gravidez simples, precisa de ter o atestado médico e a grávida ela tem que assinar um termo de responsabilidade que fica lá na cabine, falando que está apta a fazer o voo e o comandante assim pode receber a passageira. Lembrando que em qualquer situação que o comandante não se sentir confortável com a segurança da passageira, ele pode negar o embarque de qualquer um. É mesmo? Pode. Se ele não se sentir, se ele, por mais que ela chegue com atestado, que ela chegue com todas as documentações, mas que ele perceba que tem algo de errado, isso a gente consegue perceber durante os nossos anos de experiência, a pessoa chega meio ansiosa, meio... Porque é diferente, ele tem a prerrogativa por lei de negar um embarque visando a própria segurança, o bem-estar da pessoa, independente se está grávida ou não. Mas voltando a falar então da gestação simples, e da 38ª semana em diante, que já está já no finalzinho da gravidez, né? Isso. Ela tem que ter o atestado, ela tem que assinar o termo de responsabilidade e ainda tem que levar o médico a bordo, porque acho que qualquer turbulência que dá não é nem laço. Né? Eu acho. Então foi isso que eu pesquisei também, assim, revisando, né? O que eu achei interessante, né? Essa especialidade de vocês, né? Assim, ela é tão organizada, né? As empresas aéreas, a ciência aeronáutica é uma coisa tão aparentemente para os leigos, né? Assim, é uma coisa tão metódica, tão cheia de processos e tal. Eu achei muito interessante que não tem um protocolo universal em relação a essas datações. Eu também achei isso. Tem acima de 27, outro acima de 29, as diferenças não tem um protocolo universal, mas o que eu vi também foi exatamente isso, assim, gente. Então, até 27 semanas, teoricamente, 27, 28 semanas, não precisaria de nada. Entre Nada. 28 semanas até 32, mais ou menos, ou 34, né? Uma autorização Um atestado com médico um corroborando a atestado médico. saúde da gestante. E a única diferença que tem entre a gestação simples e a gestação múltipla, né, gemelar, que, no caso dessa empresa, quando ela tiver entre a 32ª semana e a 37ª semana, que na gravidez simples só necessita... não muda. Você tem uma ideia, doutor? Não muda em absolutamente nada a gravidez gemelar da gravidez simples, inclusive ou gravidez de risco. Entendi. Agora, eu gostaria de te responder a sua pergunta, por que não tem uma normativa regulamentar na aviação para esse tipo de caso? Eu vou contar um pouquinho da história, porque eu gosto muito da história. E a aviação, ela é muito nova. A aviação começou a ser a aviação no finalzinho da Segunda Grande Guerra. E houve uma convenção na cidade de Chicago, em 1945, metades de 45, a guerra ainda não tinha nem terminado ainda. E foram 56 países que se uniram para tentar padronizar a aviação. Desses 56 países, hoje já são 191 países, que virou a ICAO, que é a Agência de Aviação Civil Internacional. Como o avião ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, não se pode colocar uma regra que não tenha nenhuma capacidade vamos dizer assim, de
Me fugiu. Adaptação? É a adaptação de interpretação, porque existem culturas, existem religiões e povos de vários tipos. Então, a própria ICAO, ela deixa muito claro que todas as regras que ela coloca, ela dá margem para a interpretação. E isso, inclusive, ajuda e muito aos países que usam algumas diferenças em termos de uma regra normal a facilitar o embarque e desembarque de idosos, de gestantes, ou pessoas com deficiência. É por isso que a gente não vai nunca na aviação encontrar uma regra X para todos os casos em específico. Entendi, entendi. Perfeito. Ó, então, acho que ficou já um recado aqui para as grávidas, né? Então, acho que, resumindo, né, vai viajar, né, preferencialmente fazer uma consulta com o seu obstetra, né, para avaliar as condições da sua saúde para a viagem, né? Pode existir algumas situações que contraindiquem a viagem, a mulher que está em trabalho de parto imaturo, a mulher que está sangrando, uma mulher que está com a hipertensão descontrolada, né? Algumas doenças que propiciam o risco de eventos tromboembólicos, às vezes fazer a profilaxia e tal. Então, existem alguns cuidados. Então, é fundamental, o primeiro grande recado, avisar o seu Fundamental. obstetra, fundamental, né? Então, Fundamental. acho que é o primeiro passo. E o segundo é entender que existem variações entre as empresas. Então, às vezes, entrar em contato com a empresa e Sim. tal, né? Para tirar alguma dúvida, né? Assim, no momento da compra. E eu fiz esse resumo aqui que você fez também. Abaixo de 27 semanas, praticamente não precisaria de levar, não precisa de levar um atestado, nem precisa de comunicar que está grávida, como você brincou. Acima de 27, de 28 semanas, um atestado. Eu anotei algumas coisas aqui que eu coloco no meu e que eu acabei pesquisando aqui agora e que procede. Assim, tiver algumas informações, como a data provável do parto, a idade gestacional, às vezes o tempo de voo adequado para você, o tempo máximo de voo, né? Assim, algumas informações, ou de onde sai para onde vai, né? Assim, às vezes essas informações podem ser tranquilizadoras também, assim, no momento de embarcar. E eu fiquei na dúvida, comandante, em relação a um determinado documento que eu li, tipo, acima de 36 semanas, acho que foi esse que você falou, né? Eu anotei aqui MEDIF, MEDIF. Eu achei esse termo numa orientação aqui, falando que é um termo que, acima de 36 semanas, eu acho que é esse termo de responsabilidade que você falou, né? Deve Sim, ser alguma coisa nesse sentido, deve né? ser, deve ser. Entendi. É por quê? Que, Porque além porque como é que funciona a aviação? O ambiente que a gente trabalha, ele para o passageiro, ainda mais hoje, graças a Deus, a aviação ela ficou muito comum e isso possibilita N classes de pessoas a poderem voar, desde a mais alta até a classe mais baixa. O que as empresas tentam se resguardar, né, e isso o comandante ele é o preposto da empresa, é exatamente saber que a paciente, né, a gestante, ela está de acordo com as normas que a empresa estabeleceu para ela voar, inclusive, se não me falha a memória, quando ela for adquirir a passagem, com esse estágio avançado da gravidez, ela tem que dizer no ato da compra. Porque se ela não diz aquelas letrinhas miúdas que tem os contratos das empresas, a empresa pode falar assim, não, o seu silêncio para mim significa que você não está grávida. Então é muito salutar ela dizer que está grávida, porque vai adquirir a passagem com a certeza de que vai viajar.
né? Perfeito. Uma outra opção que eu acho muito interessante é sempre escolher uns horários de voo mais tranquilo, de manhã cedo, onde a atmosfera está mais tranquila, está mais estável, onde a chance de ter uma turbulência ou um voo mais chatinho. E isso, para qualquer passageiro, é desagradável, né? Para grávida. Para a grávida, que já está ali, né, dentro do ambiente apertado. O assento, muitas das vezes, não é confortável para a grávida, porque a cadeira ela é meio estreita. Então, tente escolher ou logo no iniciozinho da manhã, ou no finalzinho da tarde, início da noite, que isso já facilita muito o estado dela dentro do avião. Perfeito. E esse Muito. termo é só para ela falar: não, eu estou ciente de que eu estou grávida, estou ciente que pode acontecer qualquer coisa comigo a bordo. Inclusive, doutor, as comissárias, elas têm vamos dizer assim, um Treinamento. treinamento, né, um treinamento de primeiros socorros que pode auxiliar num eventual parto a bordo e já aconteceu. Algumas vezes já aconteceu. Isso eu vou te perguntar mais para frente sobre histórias surpreendentes com grávidas em voos com você. Mas muito bom, essa coisa da parte documental era uma dúvida muito frequente delas, né? E isso, né? Então vamos colocar uma margem 28 semanas, depois 36 semanas, que aí com a documentação, algumas empresas exigem acima de 36 semanas que mande esse atestado uns 2 dias antes para a empresa. Não, ela não precisa nem de enviar o atestado. No ato do check-in, ela vai mostrar o atestado para agente de aeroporto e, quando ela embarcar no avião, ela tem que mostrar o atestado para dos comissários, porque o comissário tem que levar esse atestado lá para a cabine de comando. O comandante tem que relatar. Olha como é que a coisa ela é muito bem amarrada. O comandante ele tem que anotar no diário de bordo do avião o nome da passageira, a semana que está a gestação, o CRM do médico, o nome do médico, para garantir que ela cumpriu com todos os pré-requisitos necessários para ela embarcar. Mas você está falando, então, que isso para todas as grávidas a partir de 28 semanas? Ou o que eu estava falando é que eu havia lido algo sobre 36 semanas em diante, ou seja, dentro do 9º mês de gravidez, que talvez esse atestado fosse necessário enviá-lo antes. Então, não, pelo menos no Manual Geral de Operações da Azul Linhas Aéreas, empresa que eu trabalhei até pouco tempo, ela está escrito aqui que todas as gestantes que estão entre a 28ª semana e a 38ª semana necessita de pelo menos um atestado do seu médico para poder embarcar. Até o término da 28ª semana, ela não precisa de nenhuma documentação. Perfeito. Nenhuma documentação. E existe, comandante, um tempo limite? As empresas colocam não, acima de 39 semanas não pode embarcar. Existe um não pode embarcar pelo número de semanas? Ou não? Acho que não, né? Não. Porque a partir da 38ª, ela está embarcando com atestado médico, está embarcando com um termo de responsabilidade e está levando o médico para poder fazer o parto lá em cima. Né? Então, só faltou levar a roupa de cama. Então não existe negativa por parte da empresa aérea, né? Muito bom. Eu estou te perguntando isso porque o Instituto tem atendido muitas gestantes de outras cidades e agora de outros estados. Hoje eu atendi uma gestante que estava fazendo pré-natal com a gente, mudou para São Paulo e veio me dar notícia. Doutor Hermes, mudamos para São Paulo, viemos aqui avisar que nós vamos continuar o pré-natal aqui e que nós vamos voltar
é para ter o bebê aqui. Eu falei, então assista a live de hoje para saber até quando você pode, ou se em alguma situação eu tenho que buscá-la em São Paulo para você poder embarcar, né? Em questões de CNTP, né, de temperaturas normais, de pressão e temperatura, até a 39ª semana ela pode embarcar sem nenhum problema. O senhor vai ter que acompanhar ela depois. Uma hora o senhor vai ter que voar com ela. Não vai ter Muito jeito. bom. Comandante, fala um pouquinho sobre as diferenças. Eu recebi mensagem de seguidoras perguntando sobre aviões grandes, comerciais e pressurizados, e aeronaves pequenas, helicóptero, aeronaves menores, não pressurizadas e tal. A regulamentação, aí essas coisas são diferentes, provavelmente, né? Assim, não deve nem São. ter uma... São diferentes. Por quê? Porque o que rege a linha aérea são determinados tipos de regulamento que a ANAC e o Ministério da Aeronáutica usam, e as demais aviações, a aviação executiva, a aviação geral e o próprio táxi aéreo são outras regulamentações. O que eu posso garantir é que eles não podem ser menos exigentes do que a regulamentação assim obriga. Com relação ao avião pressurizado e ao avião despressurizado, no meu ponto de vista, o avião despressurizado ele é melhor, até. Por quê? Porque ele vai voar numa altitude onde a gente consegue respirar normalmente. Ou seja, a diferença de pressão não vai ter tanta atitude, não vai atuar tanto em nosso organismo quando a gente voa em ambiente pressurizado. A Azul, ela trabalha com aqueles ATRs, aqueles turbo-hélices, que voam na faixa de 15 mil pés a 18 mil pés. Quem for bom de conta, multiplica por 3, que vai saber 3 vezes 5, 15, 3 vezes 1, 3, 1. Vai estar em torno de 4.500 metros de altura. Ele é pressurizado, mas é uma pressurização que cansa menos, tanto a tripulação quanto os passageiros. Eu reparo muito quando um passageiro começa a fazer um voo com várias escalas e que ele vai sair na última escala. Uma vez até uma senhora dos seus 70 e poucos anos, ela me queixou muito disso, porque o sobe e desce mexe muito com o organismo da gente. É isso que as gestantes, que já estão com seus hormônios, eu acho que deve estar tudo uma loucura, né? Tem que tomar muito cuidado mais para o final da gravidez. Mas com relação ao avião grande, o avião médio e o avião pequeno, em termos de segurança, todos são iguais, sem nenhuma diferença. Que bom, muito bom. Então, agora eu vou responder algumas perguntas aqui. Me perguntaram sobre, do ponto de vista médico, a recomendação. Se for planejar uma gravidez, se for planejar uma viagem na gravidez, preferencialmente, aí não é uma regra nem médica e nem aeronáutica. Assim, se você puder viajar depois de 12 semanas, que é o período ali até 12 semanas, é o risco de um sangramento, de um abortamento. Você está viajando, ter um evento hemorrágico longe de casa, ou o avião acabou de decolar, uma viagem longa, vai ao banheiro, vê um sangramento e tal. Esses riscos, pequenos riscos de abortamento, são maiores até 12 semanas. Então, podendo planejar a partir de 12 semanas, e antes de 32 semanas, né? Que aí foge também daquele risco de parto prematuro, uma gravidez que está indo tudo bem e, de repente, o bebê sinaliza nascer com 34, 35 semanas. Por isso que as empresas aéreas exigem, com o avançar da gravidez, um termo de responsabilidade e a presença do médico a bordo, né? Para também se proteger em relação ao evento adverso, Exatamente. uma complicação, um parto ou uma hemorragia, uma bolsa que rompe e tal, né? Então, a dica para as gestantes e para os casais que estão assistindo aqui, que vão assistir, se for planejar, é uma coisa que é possível acima de 12 semanas e abaixo de
32 semanas, você está num período de mais estabilidade e segurança da gravidez, tá bom? Ó, e agora eu quero fazer uma pergunta que eu sempre quis fazer para um comandante e nunca fiz, que é o quê? Ai, meu Deus do céu, ai, meu Jesus Não, Cristinho. essa eu quero ouvir de você, que é um cara que tem aí experiência e tem bom humor para responder também. As empresas aéreas, quando elas criam esses entraves e essas preocupações, elas estão preocupadas com a saúde da gravidez das mulheres, com a viagem poder causar algum dano à saúde dessa mulher, ou eles estão preocupados com o risco de um evento raro dentro de um avião e ter que abortar uma decolagem, ter que voltar com um avião, ter que jogar o combustível fora. Eu quero te ouvir nessa minha indagação. Tem uma Eu te preocupação respondo. em relação a ter que realmente cancelar um voo, porque de repente uma mulher começou a sentir contrações ou alguma coisa em voo? Doutor, eu acho que a empresa aérea ela não chega a pensar neste ponto. Porque se fosse assim, qualquer passageiro que não estivesse gozando de sua plenitude na saúde seria um empecilho para ela voar, né? Entendi. O cara poderia infartar, como já aconteceu comigo, o cara pode desmaiar, o que acontece muito comigo, as pessoas entram sem comer nada no avião e causa um certo transtorno. O que eu percebo é que, junto com o carinho que eles têm com o neném, né, elas tentam se precaver judicialmente se caso aconteça alguma coisa com o neném dentro do avião que ela estiver voando. Perfeito. Uma coisa fica muito clara, as empresas aéreas não têm preocupação nenhuma com cancelar voos, com atrasar voos, com ter que alijar combustível se o avião tiver essa tecnologia, ou queimar combustível demais para poder pousar com o peso correto. Eu garanto que elas não pensam dessa maneira. Que O bom. raciocínio delas é isso, é elas se precaverem com uma possível medida judicial tomada por uma passageira e também, obviamente, pelo ser humano que todos são, em preservar a vida tanto da gestante quanto a vida do bebê. Porque eu falo muito isso, a aviação, o ambiente vamos dizer assim, um ambiente inóspito para muita gente, né? Por mais seguro que seja, tem 24 anos que eu vou, e eu sempre falo isso, eu nunca morri. Em 23 anos de voo, nunca morri. Já passei por alguns perrengues e tal, mas tô aqui, eu vivo. Turbulência não derruba avião, é isso? Mais ou menos? Não, Fala de para jeito gestantes nenhum. aí. Meninas, vou até tirar o óculos, meninas, se eu tirar o óculos eu não enxergo. Quando começar a balançar, o que vocês fazem? Vocês pegam a cadeira, ela vai reclinar 1 grau, né? Reclina, fecha o olhinho e dorme. Porque é como se estivesse balançando o berço. Eu faço isso. Pode perguntar para a doutora Mariana Fernandina. Ela fica arrepiada. Eu durmo, que é uma maravilha, porque não derruba avião. Não derruba. Então, podem voar tranquilas, deixa balançar. A gente evita o máximo disso acontecer. Evita ao máximo. Ainda mais quando a gente sabe que tem passageiros Especiais. diferenciados no avião, aí a gente procura tomar um cuidado extra, a gente muda até de assento. Uma coisa interessante, uma coisa muito interessante em dizer, é aonde sentar. Elas Isso. não podem sentar em assento de emergência, onde tem portas ou janelas de emergência. Elas são, por mais que elas comprem a passagem de sentar, exatamente por numa emergência, na hora de uma evacuação, elas não vão conseguir fazer o que manda o processo de evacuação de uma aeronave. Mas Perfeito. turbulência pode viajar tranquilo. E eu li também falando sobre a escolha de assento
preferencialmente no corredor, para evitar uma dificuldade de se deslocar para ir ao banheiro e tal, né? Assim, e essa recomendação de não ficar nos assentos de saída de emergência. Se ela estiver sentada lá e a barriguinha, às vezes acontece até aquela coisa chata, né? A senhora tem uma barriguinha um pouco mais protuberante, a comissária vai tentar tirar, achando que está grávida e tal, e ela não está. Mas se a comissária perceber que tem uma grávida sentada, principalmente nas janelas, né? Porque nas portas é muito difícil de ter assentos, tirando os aviões wide body, os maiores que fazem voo para atravessar a lagoa. Elas vão tirar ela imediatamente dali. O que eu aconselho é exatamente o corredor, porque o acesso ao corredor é muito mais fácil do que sentar na janela. Apesar da janela, você ter a capacidade de ter uma visão maravilhosa das coisas. Perfeito. Né? E cinto de segurança? Né? Então, tem algumas gestantes que mas eu posso colocar o cinto de segurança estando grávida? Perguntam isso para o obstetra. Eu falo, não só não pode, como deve, né? Assim, Tem alguns aviões, doutor, que os primeiros assentos, eles têm um airbag no cinto. É mesmo. E quando uma gestante está neste assento, ela não pode colocar por causa do airbag. Mas o cinto de segurança não só pode, como é extremamente necessário. E se ela estiver esperando trigêmeos, com aquele barrigão gigantesco, existe extensores de cinto que permite ainda dar um conforto maior, porque o cinto, por incrível que pareça, salva vidas, assim, em momentos que a gente não consegue imaginar. Ele salva a vida mesmo. Mesmo. Então, e um conselho que eu dou: estão sentados, fiquem com os cintos afivelados. Por mais que a luzinha lá esteja apagada, fiquem com eles afivelados. Se a luzinha acendeu, aperta. E vai balançar. Muito bom. Comandante, o seguinte, e histórias? Eu queria ouvir histórias, provavelmente tem muitas histórias a bordo, né? Mas eu queria saber, já teve alguma história assim, em relação a grávidas, a gestantes, ou que você teve que tomar uma decisão de não permitir o embarque, ou que tenha passado mal, desmaiado, bolsa romper, sangramento, começar a ter contração, ou algum amigo que contou, nossa, eu estava no voo, tive que voltar porque a mulher começou a ter contrações, né? E eu queria saber se essas histórias, quando nasce bebês a bordo, né? Algumas empresas dão de presente depois para os bebês, né? Passagens para poder viajar durante a Uau, pro vida, resto da né? vida. O resto da vida, né? Me conta se já aconteceu alguma história interessante em voos comandados por você, com alguma gestante. Já aconteceram algumas. O interessante, só para poder falar, se nunca aconteceu de nascer comigo dentro do avião. E uma coisa muito interessante é que quando acontece o fato de nascer, nós temos que anotar as coordenadas geográficas do local aonde foi o parto para saber qual estado, se tratando de Brasil, né? Qual estado que o neném vai fazer parte. Olha só que legal. Se nascer em voos internacionais, estando dentro do avião brasileiro, ele é brasileiro como qualquer outro. Agora, é muito peculiar a aviação lá para o norte do Brasil. Macapá, Imperatriz, onde só tem dois jeitos de chegar, ou barco ou de avião. Uma vez uma grávida chegou para embarcar e ela passou por todos os filtros da empresa e tal, e ela tomou uma chuva danada, e a hora que ela foi me entregar o atestado, eu não conseguia ler absolutamente nada do que estava escrito no atestado.
Agora, são situações que a gente tem que tomar. Muitas das vezes a gente tem que ir contra um pouco o que manda a empresa para não gerar um caos no passageiro, né? Eu falei, mas minha senhora, como é que você me deixa molhar esse papel? Ah, não, porque eu vim correndo. E eu vi que ela estava com uma barriguinha não muito grande. E ela estava indo para Campinas para poder terminar a gestação dela lá, porque o marido dela trabalhava em Campinas. Olhando, olho no olho, eu não poderia levá-la. Né? Mas aí eu falei com ela assim, ó, vamos fazer o seguinte, que eu não vi, a senhora não está grávida, senta bonitinho, fica quietinha e vamos embora. A gente, depois que faz isso, depois que fecha a porta e depois que decola, a gente fica torcendo para que não aconteça nada de errado. Né? Deu tudo certo, o voo foi tranquilo, ela pousou lá em Campinas, saiu agradecendo. Mas acontece muito, principalmente grávidas, ter queda de pressão, passar mal. A sorte é que é muito raro a gente fazer um voo que não tenha um médico a bordo, né? E eles, eu falo, pelo amor de Deus, ajuda aí, porque a gente precisa muito. E eles são muito, vocês, né? São muito prestativos para poder ajudar em situações de estresse. Com grávidas eu tive poucos eventos, mas já passei alguns perrenguezinhos da minha vida. E conheceu, tem algum amigo que já teve alguma situação com grávidas, com sangramento, ou bolsa romper dentro do avião, ou começar a ter contração? Contração, eu já tive uma situação. Uma situação que a comissária chegou para mim e falou, comandante, tem uma passageira que está passando mal. E como é que funciona quando um passageiro está passando mal? A gente passa todas as informações para o órgão de controle e o órgão de controle para tomar as devidas providências logo depois que o avião pousar. E eu estava vindo aqui para Belo Horizonte, a comissária me perguntou, falou que tinha uma passageira passando mal, e eu perguntei, mas o que ela está? Né? O que ela está sentindo? A comandante, ela falou que está grávida e está sentindo umas contrações. Eu cheguei até a arrepiar. Eu falei, crê em Deus, Pablo, não é possível. Aí eu falei pro controle de tráfego aéreo. Falei, ó, me ajuda aí. Deixa eu descer rapidinho, porque senão o neném vai nascer aqui. Eu não sei como é que eu vou fazer, não. Avisamos para o órgão de controle, avisei para a empresa. Só que quando nós pousamos, eu recebi a notícia de que ela estava tranquila. E a gente tinha passado por uma situação de turbulência, uma turbulência moderada, saindo, acho que foi de Salvador, inclusive, saindo de Salvador, que o avião balançou bastante. Então eu fiquei, ela desembarcou na ambulância, saiu até andando, mas foi na ambulância e tal. E depois eu perguntei para o pessoal do aeroporto o que tinha dado, né? Se o neném de fato tinha nascido ou não. Eles não souberam me falar porque ela não deu nenhum retorno. Mas o que eu fiquei imaginando que o estresse da turbulência pode ter gerado algum fator emocional nela que... Dado algumas contrações. Foi a coisa mais perto que eu passei de ter um neném a bordo. Eu falo, no meu voo não nasce ninguém. Até nascer pode, mas não morre ninguém. Dá um trabalho danado. Exatamente. Comandante, então eu li que eu imaginava que gestante era um cliente ou um passageiro preferencial. E eu li que não é assim, né? Nem todas. Isso também não existe um protocolo. Tem empresas que olham para a gestante como um cliente preferencial, mas isso não é uma rotina também, né? Não, é o tal negócio, doutor Emerson. É o seguinte, obviamente, quando a gente vê uma gestante, por mais que ela não seja preferencial, nós vamos dar a ela um tratamento diferenciado, né? Mas ela não carrega esse estigma de ser preferencial exatamente para não causar
um pânico ou um alerta nela mesmo, dizendo, putz, eu sou preferencial, quer dizer que pode acontecer alguma coisa comigo. Não, não por isso. Não é Entendi. como você levar um menor desacompanhado. Este é um passageiro preferencial que tem que ficar acompanhado o tempo todo do agente de aeroporto, depois pela comissária a bordo. A comissária tem que ficar do lado do menino o tempo todo. Um idoso, um deficiente visual. Então, esses são passageiros diferenciados porque requer um tratamento diferenciado. A gestante, nós, obviamente, eu sempre, quando estava a bordo, que tinha gestantes a bordo, eu trazia para o assento mais confortável, trazia para frente. Eu sou muito comunicador, né? Eu gostava muito de conversar e perguntar e tal. Mas para efeito de passageiro, é normal. Normal. Ainda vai enfrentar a filhinha normal. Depois que o Dani nascer, que estiver carregando no colo, ela vai ter mais preferência do que quando estiver carregando o neném na barriga. Perfeito. Agora, isso tem o tipo da gravidez que ela está levando, né? Pode tornar ser uma gravidez complicada, que ela tenha que fazer o voo, aí a figura muda completamente. O que você está falando é para voos de pessoas saudáveis, de mulheres Sim. que estão levando ali apenas um atestado, uma declaração, ou está em fase que nem precisa dessa autorização. E existem situações assim, não, realmente é um transporte de uma grávida ou uma grávida que está indo para que precisa dessa viagem, mas está num estado da gravidez que requer algum cuidado, um transporte de cadeira de rodas, alguma coisa. Isso deve ser acionado ou pela família ou pelo médico que está autorizando, solicitando, provavelmente alguma coisa nesse sentido, né? Mas como você falou agora de bebê no colo, e as viagens assim que o bebê nasce? Nasceu hoje, pode entrar no avião amanhã ou tem que esperar alguns dias para poder embarcar do ponto de vista médico e do ponto de vista pediátrico? Eu tenho algumas informações, mas do ponto de vista das empresas do ponto de vista das aéreas. empresas, vamos lá. Eu vou até falar do meu ponto de vista também como piloto e como pai. As empresas pedem aí uma semaninha para o neném 8 ficar dias, mais... eu li. Mas não tem nada que proíba o embarque de um recém-nascido. Zero. Nada. Não tem. Eu, como pai, eu esperaria um pouco mais por causa da famigerada pressurização. O neném passou 9 meses na barriga da mãe, já está num ambiente que ele não conhece direito. Vai entrar num outro ambiente que ele conhece menos ainda. Então, se puder esperar, ótimo. Mas para a empresa, ela pede, se puder, pelo menos 7, 8 dias depois de nascido. E vida que segue. Perfeito. Então vale também essa dica em relação ao pós-parto, conversar com o obstetra e conversar com o pediatra. Então, em relação às empresas, é isso. A partir de 8 dias, teoricamente, já estaria liberado para viajar. Sim. Mas em relação à recuperação da mulher, depende do tipo de parto que foi, se foi um parto cirúrgico, se foi um parto normal, se foi um parto natural, se tem alguma comorbidade na gravidez e no pós-parto. Em relação ao bebê, né? A sua esposa é pediatra, né? Então entrar em contato com a pediatra e conversar, né? Da intenção de fazer uma viagem dentro dos primeiros 30 dias ou mais próximo do nascimento, né? Então é sempre importante entrar em contato com os cuidadores, com o obstetra e com o pediatra. E sabendo que as empresas aéreas não têm uma restrição acima de 8 dias de vida, né? Então, fica esse recado aí também para as mulheres que, porventura, precisarem de viajar, né, no pós-parto, ali nos primeiros dias de pós-parto, né? Muito bom. Uma coisa que se eu puder dar uma dica, que eu escuto muito, eu vejo muito neném chorando quando a gente está subindo, quando a gente está descendo.
E aprendi isso com a Mariana, né? Porque às vezes entope o ouvidinho do neném. E uma coisa que ajuda muito isso é colocar a criança no peito, porque ela vai succionar alguma coisa e vai desobstruir o ouvido. A gente mascando um chiclete ou fazendo aquela manobra de valsalva, e volta e meia eu vejo essas crianças chorando, e quando eu posso eu dou essa deixa. E isso ajuda muito. Muito, 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 muito. O neném fica muito mais tranquilo porque alivia a pressão que tá dentro dele e ele não sabe explicar por que está acontecendo isso. Né? E uma Então, mulher com recém-nascido, ela tem, teoricamente, mais preferências e alguns cuidados em relação à mulher grávida até, né? Pelo que você está sim, dizendo, né? muito Até mais, como eu atento só, falei. né? Em Como eu relação falei, a... o recém-nascido, ela vai ter muito mais, vamos dizer assim, cuidados do que ela ainda Uhum. grávida, É, sem dúvida é, nenhuma. entendi. Mas é isso. Em relação, eu lembro que quando eu viajei com a minha esposa grávida da primeira filha, Ana Luísa, que está com 17 anos, né? E a gente estava na Europa e eu fiquei muito impressionado, assim, como as empresas que nós viajamos ali na Europa não tinha, tipo assim, fila preferencial para grávida. Grávida era cuidada pelas empresas de uma maneira muito igual a todos os outros clientes, sabe? E eu, como obstetra brasileiro, esse jeito brasileiro de tratar a grávida com uma certa fragilidade, tá? Me incomodou aquilo. Eu falei, pô, que coisa, né? E nós sentamos com um casal e conhecemos um casal que também grávidos. E a gente conversando sobre isso e ela me falando, não, doutor, na França, o olhar que nós temos para a grávida é um olhar de saúde. Ela não é uma doente, sabe? Exatamente. Essa mensagem subliminar que você está dizendo da grávida frágilzinha, que se andar de avião vai acontecer um problema, que tem que ficar na cadeira de roda, que não pode ficar aqui na... Isso passa uma mensagem, às vezes, de incapacidade. Eu achei bem reflexivo o que ela disse, sabe assim? Ué. Aqui nós olhamos para a grávida e a empresa quer dar esse olhar também de normalidade. Você é uma mulher, você está grávida, mas você é uma mulher saudável, né? E em situações especiais, uma grávida adoecida, uma grávida que está cansada ou que precisa de uma atenção especial, que essas atenções vão se perfazendo de acordo com a necessidade. Eu achei bem interessante isso, sabe assim, um olhar da gravidez como um momento de saúde, de bem-estar, e por isso ela está viajando, por isso ela está passeando, por isso ela Exatamente. está... E isso pode servir até de uma mensagem subliminar para ela de enfraquecê-la psicologicamente e ela ter algum problema proveniente disso. Eu já levei grávidas com 30 e tantas semanas que chegou na ambulância, embarcou primeiro, com o médico a bordo, aí o cenário é outro, porque ela Exatamente. estava acometida de uma gravidez de risco. Perfeito. Voamos até mais baixo, sabe? Para poder evitar o máximo possível. Mas quando a pessoa está somente Saudável. grávida, mas Isso. saudável, não tem por que falar, coitadinha, vem cá, põe na cadeira de roda. Não, tem mais aqui. Porque isso, acho que pro emocional da pessoa, ajuda muito. Acho que Exatamente. ajuda muito, porque muita gente tem medo de voar. Se é uma grávida que tem medo de voar, o povo começa a falar: você está grávida, ó, cuidado com isso, vem cá primeiro, senta aqui. Não. Dentro do avião, o tratamento pode ser outro. Vai muito da Exato. tripulação. Muito da Perfeito. tripulação. Do carinho da tripulação. Mas tem que ser tratado como normal. E é normal, né, doutor? Exato, exato. Tá tão normal que tá até multiplicando, né? Tá vendo? É normal. Muito bom. Ô, comandante, então eu anotei aqui algumas dicas práticas e, ao final, você pode falar a respeito de alguma delas ou acrescentar algumas. Eu coloquei aqui descansar, né? Uma grávida, né, vai viajar, né? Assim, descansar bem antes da viagem, né? Você falou aqui sobre a escolha de horários
com voos mais tranquilos, com menos Sim. turbulência, né? Então, uma dica: descansar bem antes da viagem, refeições leves, tá? Evitar alimentos produtores de gases, porque às vezes você está com uma cólica de gases e vai ficar preocupado achando que é contrações. Então, uma dica médica, né? Evitar alimentos produtores de gases. E lá em cima o gás tende a expandir, né? Exato, exatamente por Então, isso, aí entendeu? piora mais Então, ainda a situação. exatamente. É, preferencialmente utilizar assentos do corredor para facilitar a mobilidade, para você sair com mais facilidade para ir ao banheiro e voltar, né? Roupas confortáveis, né? Evitando roupas muito justas que aperta, porque durante a gravidez a mulher tem uma tendência, uma dificuldade de circulação. E lá em cima também existe um prejuízo na circulação, né? Então, roupas confortáveis que facilitam a circulação do sangue. Está bem hidratada, o ar-condicionado dos aviões resseca as mucosas, então está bem hidratada antes da viagem, durante a viagem, viagens longas, né? Está sempre bem hidratada, isso é muito importante, bebendo água. Se possível, voos longos, a cada uma hora e meia, fazer movimentos com as pernas, ou levantar, fazer uma pequena caminhada, fazer um pequeno alongamento. Evitar ficar de jejum, né? Porque senão passa mal de fome. É. Aí o comandante fica louco lá Careca. Careca. Aí Exato. eu fico careca. Uma dica que eu sempre dou para viagens é levar determinadas medicações, as medicações de uso, ou algumas medicações mais simples, né? Um remédio para cólica, um remédio para gases. Quem tem enjoo em voo, né? Não, eu já fico enjoado em voo, eu fico nauseosa e tal. Estando grávida, tem risco maior de ficar com náuseas, né? Então, às vezes, levar um remédio para náuseas. E em algumas situações, a recomendação, dependendo da idade da gestação, o uso de meia calça de média compressão para facilitar a circulação ou diminuir o risco de inchaço, de circulação. Então, essas são as dicas que eu anotei aqui, dicas mais práticas para viagens aéreas. É isso aí mesmo, né? Você concorda também com elas? Assina embaixo. Assina embaixo? Então, Assina perfeito. embaixo. Muito bom. Eu tinha guardado uma pergunta para o final para saber das funcionárias e das comissárias e mulheres comandantes. Pilotas? Como é que fala? Piloto? Pilotos, né? É piloto e piloto. Não acho que não tem Piloto. feminino, não. É É, piloto. Uma piloto. e você já contou nessa curiosidade, gente. Então, vocês É. entenderam o que ele disse? Se você é uma comissária de voo ou um piloto, uma mulher, Uma piloto. uma piloto, assim que você descobre grávida, teste de gravidez positivo, você informa a empresa aérea e você entra de licença maternidade durante 9 meses, além dos meses que vêm a seguir de licença maternidade pós-parto, né? Regulamentar. E não Muito precisa nem de ser o interessante exame isso, e não né? precisa nem de ser o exame de sangue, não, né? O teste de gravidez mesmo já é o E, suficiente. E o tripulante, né? A mulher que faz o papel de tripulante, ela tem a obrigação legislativa de se acusar que está grávida. Porque se ela perfeito, não assim o fizer, ela pode ser demitida por justa causa. perfeito. Eu já cuidei de várias comissárias e uma me contou uma história muito interessante de uma amiga que estava em trabalho, então estava numa outra cidade, eu acho que era um outro país até, e a menstruação dela não veio e ela se sentiu estranha e ela fez um teste de farmácia lá nessa cidade, nesse país e tal, e descobriu que estava grávida. E que nem voltar como comissária ela pôde voltar. Não pode. Ela já não trabalhou, ela informou com teste de urina e ela voltou como passageira Volta e como não como passageiro. comissária. Eu falei, olha que interessante isso, né, cara? Você vê, é o zelo, aquela pergunta que o senhor me fez anteriormente, é o zelo que a empresa tem para com a mãe e com o futuro neném que está
que tá chegando aí. Então, acho que ficou um grande recado para as gestantes da segurança do transporte aéreo, né? Tiramos alguns mitos aqui, alguns medos, né? Demos aqui algumas dicas de cuidados. Eu acho que quem assistir esse vídeo e quem ouvir, né, vai ficar mais confiante em utilizar o transporte aéreo, até mesmo aí durante essa fase agora da pandemia mais sob controle, né, as pessoas vacinadas, né, mantendo esses cuidados de proteção por enquanto, uso de máscara, né, acho que foi bem produtivo aqui e bem instrutivo aqui esse bate-papo, tá? Foi muito bom. Eu agradeço. É o meio de transporte mais seguro que existe. Só pede para o elevador e não há de ser diferente com uma grávida, né? Então podem Exato. viajar tranquilos, sem medo, sem paura. Qualquer coisa, chama, fala, não guardem para você, porque a gente está lá para ajudar, principalmente para ajudar. E a chance de acontecer alguma coisa errada é muito pequena. Eu nunca vi. Que bom, muito bom. Aqui, mas eu fiquei sabendo, conta aqui para finalizar agora, para divertir um pouco mais. Eu fiquei sabendo que você tem medo de altura, é verdade? Tenho. Eu tenho, não tenho medo, tenho fobia de altura. Ah, entendi. Entendi, É uma entendi. coisa meio retardada, né? Como é que pode É, um piloto ter medo de altura? Mas eu cheguei até a procurar uma psicóloga uma vez e ela me contou. Ela me contou que ela falou: você teve algum trauma na sua vida que mexeu com a altura? E eu tive. Quando eu tinha os meus 4 anos de idade, a minha irmã mais nova tinha 1 ano. E a gente estava na casa do meu avô, lá em Barbacena, onde eu sou natural, e ela passou entre as gretas de uma sacada e caiu de 7 metros de altura. Ela tinha 1 ano e meio. E não aconteceu absolutamente nada com ela. E ela caiu no cimento, não foi em grama, não foi numa superfície mais maleável. E isso eu acho que me marcou muito. Eu, para andar de elevador panorâmico, roda gigante, esses negócios, me inclua fora dessa. Mas dentro do avião, com meus pezinhos ali no chão do avião, eu me sinto em casa e não há lugar mais gostoso para ficar do que lá em cima. que maravilha. Muito bom, muito bom. Fala aí das suas mídias sociais para quem gosta de aviação, os maridos e as gestantes que curtem aviação. Como é que é o nome? Fala aí. Então, eu tenho. Como eu sou um cara que gosta de desmistificar muita aviação, e a aviação ela sempre foi muito cheio de mitos e cheio Uhum. de coisas, eu tenho um canal no YouTube que chama Flight and Drums, porque eu também gosto de tocar bateria. Aqui tem uma Entendi. bateriazinha. Então, quem tiver vontade, entra lá no canal, que tem histórias da minha vida profissional, a gente desmistifica muita coisa. E é um canal onde a gente leva a aviação, que é um assunto extremamente sério, extremamente seguro, mas com um toque de humor, com um toque de tranquilidade, que eu acho que isso ajuda muito as pessoas que têm um certo receio de entrar no avião. Flight and Drums, voo e bateria em inglês. E quem quiser assistir as matérias que saíram sobre você nos jornais pelo Brasil afora, é só pesquisar lá, tá, gente? Coloca o nome dele lá no Google, vocês vão ver as matérias que fizeram sobre o jeito do comandante Luiz Henrique Fernandino se comunicar nas cabines. Eu adoraria ter viajado com você para ouvir o mineirês carregado e divertido que você se comunicava lá com seus tripulantes e passageiros. Ó, Imagina quem que sabe, quem sabe um dia, quem sabe um dia.